Diz a palavra do Senhor. João 18, verso 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e os seus discípulos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco nesta noite, Senhor, do culto ao Senhor. Perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento e pela Sagrada Escritura, pelos textos que vamos ler hoje aqui. Que o Senhor se revele a nós possamos ser grandemente edificados em nome de Jesus, para a sua glória, Senhor. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Pode sentar, Senhor. Pode sentar. Irmãos, nós já fizemos a exposição desse evangelho, especialmente desse trecho aqui, última parte do evangelho, que vai do capítulo 18 ao capítulo 21, onde João conta-nos a morte e ressurreição de Cristo e as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos após a ressurreição, as últimas aparições dele, algumas, né? Que João nos relata aqui. Então, nós já estudamos desse trecho, dessa verdadeira obra de amor, né? Nós temos até denominado assim essa série de estudos aqui nesse trecho. Nós já estudamos até a última exposição, até o capítulo 19, até o versículo 27. Então, nós já estudamos aqui do 18 até o 19, 27. Então, ainda não chegamos na metade, mas já caminhamos bastante aqui, nesse trecho. Mas hoje, irmãos, eu gostaria de relembrar com vocês algumas coisas, porque esse trecho aqui, ele nos conta, até onde nós estudamos, né? Ele nos conta até a saída de Jesus, do último discurso da oração sacerdotal, o último discurso, oração sacerdotal, vai do capítulo 14 até o 17, e ele atravessa o ribeiro de Cedron. Então, essa história ali do final do discurso, da ida de Cristo, atravessando o ribeiro de Cedron e indo para o jardim, nos fala de alguns eventos, que é exatamente a saída de Cristo até aquele lugar, onde ele sabia que Judas iria para prendê-lo, a entrega de Cristo, quando os soldados vêm, e o julgamento de Cristo, que vocês devem estar bem lembrados, que começa com Anás, que era sogro de Caifás, depois com Caifás, que João não relata, mas outros evangelhos relatam esse julgamento, e Pilatos, que também tem uma parte que João não relata, que é uma parte que Jesus é questionado por Herodes. Então, todos esses eventos, irmãos, acontecem até que Jesus é condenado, por causa da grande pressão, que vocês devem estar bem lembrados, dos judeus para que Jesus fosse entregue à morte. Aí Jesus é entregue à morte. Ele carrega a cruz dele, né? E ele ali crucificado, o detalhe ali, então, que João nos conta, sobre a sua via, né? A sua via dolorosa ali, a via em que ele vai se entregar, vai ser crucificado, a crucificação dele e a morte dele vai até exatamente esse versículo 27, que é o que nós lemos até a semana passada, a última exposição. Na verdade, ontem eu repeti a exposição no nosso aqui culto de final do ano. E a partir do versículo 28, irmãos, que nós vamos estudar em breve, a palavra de Deus diz assim, né? Capítulo já 19, versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no ensopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, essa parte aqui
é a parte que João já vai nos falar do final, da morte do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer assim, que até o versículo 27, João está contando aquele período ali, né, que vai desde a ida de Cristo ao ribeiro, ao jardim, até seu sacrifício na cruz. A partir do versículo 28, já é a morte dele, né? Ele rende o Espírito, ele se entrega, já são as últimas palavras da cruz, e ele se entrega então para a morte, meus irmãos. Esse trecho aqui, portanto, eu queria fazer assim uma divisão entre essa parte da crucificação, que ele está sofrendo na cruz, e a parte já da sua entrega, que ainda está crucificado, evidentemente, mas ali ele se entrega, ele morre, né, pelos nossos pecados, que nós vamos deixar então para os próximos estudos, porque semana que vem eu quero começar uma série com vocês sobre o futuro, né, o cristão e o futuro. Eu já conversei com vocês aqui, eu vou fazer essa série com a graça de Deus nos cultos de domingo. Mas hoje então, irmãos, é a última exposição antes dessa série, e por isso eu tirei para nós relembrarmos esses fatos e observarmos, meus irmãos, um ponto muito importante. Tudo isso aqui o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, se entregando para ir até a cruz e morrer pelos nossos pecados. Eu queria que vocês lessem comigo aqui o capítulo 17, no versículo 1. Capítulo 17, no versículo 1, em que o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, já nesta oração sacerdotal, as primeiras palavras desta última oração de Cristo, né? Antes de ir para o jardim. Então vai orar lá, tem uma oração, Deus meu, aliás, quando ele ora, se possível, passa de domesticar, mas aqui é a oração sacerdotal. E no versículo 1 do capítulo 17, Jesus começa a oração dizendo assim, né? Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ou seja, meus irmãos, este momento aqui é o momento em que o Senhor Jesus Cristo ora se entregando para aquilo que é realmente o propósito da sua vida. Ele veio para morrer. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, eu vim para servir. E a grande, mais importante obra dele era exatamente essa morte na cruz, era morrer para que nós pudéssemos viver. Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele está fazendo uma obra que, em primeiro lugar, nós podemos dizer assim, não é alguma coisa que simplesmente, vamos dizer assim, de ele como um homem ali decidir, como uma espécie de mártir, morrer por uma causa, né? Porque muitas pessoas fizeram isso na história. As pessoas elas acreditaram em alguma coisa e elas foram até o fim, às vezes foram mortas por causa daquela causa, viraram heróis de alguma causa e assim por diante, né? Nós temos, por exemplo, uma figura assim muito conhecida no Brasil, por exemplo, como Tiradentes, né? Enfim, só para dar um exemplo para os irmãos, como a história ela destaca, essas pessoas viram heróis, morrem por uma causa. Mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus não é uma espécie de alguém que se entrega em prol de alguma causa, que morre por ela. Não, Jesus não é um homem normal. Jesus é o Deus homem. Ele está se entregando por uma causa, mas não é uma causa de um mártir, não é uma causa qualquer. É alguma causa, meus irmãos, é um propósito da sua vida que, na verdade, é dele como Deus homem. Ele não é somente um homem, ele não é somente um mártir, ele não é, na verdade, um mártir. Ele é o Deus homem, aquele que se encarnou para a nossa salvação. E ele veio fazer isso da parte do Pai. Nós estudamos aqui esse evangelho nós já estamos no final do nosso estudo deste evangelho, temos estudado ele por muito tempo. E há uma coisa que nós temos aprendido aqui, que Jesus vem relatando no seu ministério público.
eu estou cumprindo a vontade do Pai. E esta oração sacerdotal dele está exatamente, irmãos, mostrando a mesma coisa, porque ele ora, o início da oração dele, eu fiz a exposição aqui completa, nós estudamos aqui a oração inteira durante vários domingos, mas o início da oração é: Pai, é chegada a hora, essa hora do sacrifício, é a hora da glorificação, é a hora de Deus ser glorificado. Deus é glorificado nesta hora, porque ali mostra o amor de Deus pelos pecadores. Por isso que Jesus diz: glorifica teu filho. Né? Quando ele diz glorifica o teu filho, logo em seguida ele diz: para que também o teu filho te glorifique a ti. Glorifica o teu filho como? Ele está aqui solicitando para que aquela obra seja consumada, para a obra que ele veio, para o propósito que ele tinha, para aquele propósito que era morrer na cruz, realmente seja cumprido esse propósito. E nisso, o Filho estaria sendo glorificado nessa sua obra de sacrifício por causa da sua entrega, do seu amor por nossos pecados. Tudo isso aqui glorifica Jesus. Vocês não perceberam que na medida que nós fomos estudando, Jesus é glorificado, irmãos? O amor dele, o sacrifício dele, a obra dele por nossos pecados, como ele nos amou, como ele se humilhou, como ele carregou a cruz, como ele foi crucificado entre criminosos, como ele levou a nossa maldição, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Tudo isso glorifica Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nós temos um Salvador, e nós devemos louvar, glorificar e ser gratos a esse Salvador. E Jesus é glorificado exatamente nessa obra, mas não somente a pessoa do Filho, mas também a pessoa do Pai é glorificada. Porque lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que quando Jesus ora aqui, ele não ora somente para que ele seja glorificado, mas ele diz imediatamente, né? Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ou seja, quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado, porque foi o Pai que deu o Filho. Jesus não é um Marte, um mero Marte. Jesus é o Filho de Deus, que vem da parte de Deus, como ele vai orar aqui nesta oração claramente, para salvar os que o Pai deu a ele na eternidade. São os eleitos de Deus, que Jesus veio morrer na cruz por eles, especificamente por eles. Que ele diz: eu não oro por todos, não oro pelo mundo todo, eu oro por aqueles que me deste. Então, tudo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é exatamente, meus irmãos, mostrando o seu propósito final, que é morrer para a nossa salvação. E nós vimos, irmãos, que essa morte, que esse sacrifício de Cristo Jesus, especialmente nas últimas exposições, tem um significado exatamente de substituição e para a nossa salvação. Uma coisa que eu procurei chamar a atenção, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo... Vamos agora olhar o capítulo 19, os versículos 17 em diante, em que o Senhor Jesus Cristo, João nos relata, né, ele dizendo assim: e levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, o Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. A cruz de Jesus, como Paulo já tinha demonstrado, falado, já li com vocês aqui. João já tinha nos dito que quando os judeus levam Jesus, né, para ser crucificado, para ser morto pelos judeus, pelos romanos, eles dizem: nós não podemos matar. Então João logo em seguida explica o quê? Para que se cumprisse a palavra dele sobre a maneira que ele iria morrer. Jesus não iria morrer apedrejado, porque os judeus, eles normalmente cumpriu a pena de morte com apedrejamento. Jesus iria morrer pela pena de morte da parte dos romanos, que era a cruz. E o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. A cruz, no Antigo Testamento,
a cruz era aquela maneira de considerar um homem maldito. A Bíblia diz lá na lei, maldito que for pendurado no madeiro, tinha que tirar aquele corpo no mesmo dia, era assim que a lei prescrevia. E Paulo aplica isso a Jesus e diz assim, ele se tornou maldito, ele assumiu, esse é um ponto importante, irmãos, nós nunca podemos esquecer sobre a obra da cruz. Ele assumiu a maldição dos nossos pecados. Veja, Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a maldição dos nossos pecados. Aquele que realmente morre na cruz, não morre pelos pecados dele, ele se torna maldito pelos nossos pecados. Um outro detalhe importante que nós vimos também aqui durante todo o julgamento de Pilatos, é que Pilatos várias vezes, irmãos, ele diz o quê? Vamos olhar agora aqui o capítulo 19 e o versículo 19, versículo 6, que diz assim, perdão, não, versículo 4, que diz assim, 19, 4, que diz assim, então Pilatos saiu outra vez fora e disse, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. E eu não preciso ler aqui, que nós já estudamos várias semanas, várias vezes Pilatos diz, ele é inocente, ele é inocente. Os outros evangelhos, outro evangelho nos relata também que Pilatos mandou Jesus lá para Herodes, e Herodes também não viu crime nenhum em Jesus, aí mandou de volta para Pilatos o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus era completamente inocente. Aquele que nunca pecou, ele morre na cruz pelos nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, nós somos informados, irmãos, que ele tinha mesmo que ser inocente. No Antigo Testamento, os animais também não eram quaisquer animais, mas eram animais também sem defeito. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha que ser aquele Cordeiro de Deus sem defeito, sem nenhum pecado, que morre no lugar de outros, que leva a maldição de outros. Mas vamos olhar mais adiante aqui, capítulo 19 novamente. Observe comigo agora, irmãos, o versículo 18, que nos diz assim, e crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E nós vimos que essa profecia, é cumprida uma profecia aqui de Isaías, que diz que ele foi crucificado, que ele iria morrer entre malfeitores. Jesus morre entre malfeitores. Um outro detalhe também, meus irmãos, no versículo 20, diz, e muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, mas fora da cidade. E aqui também se cumpre outra profecia que diz o que, meus irmãos? Que o sacrifício era também feito fora da cidade, fora do arraial. Temos também aqui, meus irmãos, no versículo 23, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, também a túnica, e a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então, nós temos aqui, disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, repartir entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, irmãos. Tudo isso aqui, o que eu quero mostrar para vocês, e é isso que João, ele procura o tempo todo, meus irmãos, nos mostrar, nos relatar, é que Jesus está nos substituindo. Ele está sendo crucificado, ele está sendo colocado entre ladrões, ele está sendo colocado lá fora, ele está sendo despido, ele está sendo envergonhado, ele está sofrendo, irmãos, ele é o inocente morrendo pelos pecadores, ele está ali nos substituindo e pagando por nossos pecados
Esse ponto é um ponto que João destaca. Então, ele não simplesmente ele tem uma obra da parte do Pai e ele glorifica o Pai nessa obra, mas essa obra significa que ele está nos substituindo. Essa palavra deve ser muito cara para nós. Substituição. Isso significa que se o Senhor Jesus Cristo não morre, não sofre, não se sacrifica naquela cruz, quem iria sofrer era o seu povo, que ele veio para salvar, ou seja, éramos nós. Se ele não se sacrifica, irmãos, não tem salvação. Qual é o ensino da Bíblia? O ensino da Bíblia é o seguinte: não adianta religião, não adianta boas obras, não adianta justiça própria, não adianta nenhum esforço humano. O nosso pecado ele é tão grande, irmãos, que só o inocente Jesus, aquele que é Deus homem, ele poderia nos salvar, morrendo, nos substituindo. Veja, alguém morre no nosso lugar, alguém paga pelos nossos pecados. Deus não leva as pessoas para o céu, para a glória, não cria uma família para si, simplesmente dizendo assim: eu vou deixar para lá o pecado de vocês. Deus não faz isso. Mas Deus coloca os nossos pecados sobre o seu Filho, para que o seu Filho morra no nosso lugar, seja sacrificado por nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morre por nós, e é um ponto aqui que já aparece quando ele faz a oração, mas isso mostra o amor de Jesus. O amor de Jesus. Eu queria fazer uma ligação aqui com vocês, irmãos, do capítulo 13, que já foi um trechozinho aqui que eu li várias vezes já, com alguns versículos dessa história da crucificação. Leia comigo o capítulo 13, versículo 1, por favor. O texto diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra, sabendo e amor, elas estão ligadas, né? O que a Bíblia está nos informando aqui é o seguinte: que Jesus tinha consciência, era aquela coisa assim, do que nós podemos chamar de consciência messiânica de Cristo. Jesus, ele sabia que ele tinha vindo para morrer na cruz pelo seu povo, que ele tinha uma missão da parte do Pai, ele tinha consciência de tudo aquilo que ele teria que fazer, e ele não fugiu. Ele não fugiu por amor. Então nós temos aqui o conhecimento que Cristo tinha da sua obra. E não era fácil, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai fazer aquela oração, que ele ora e que ele diz no Getsêmani, aquela oração que todos nós conhecemos, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Cálice. Ele sabia que era um cálice que ele tinha que beber. Ele sabia que era um cálice de sofrimento. Tanto que, quando ele... Eu vou lendo vários textos assim, para a gente pegar, conectar as ideias, tá? Mas vamos ler outro trecho aqui, que está já no capítulo 18, quando ele segura o Pedro num rompante, né, de furor, de violência, corta a orelha de Malco. O Senhor Jesus diz aqui no capítulo 18, versículo 11, ele diz assim: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Veja, Pedro estava propondo assim para Jesus com aquele ato: Jesus, vamos reagir para que não te prendam, para que não te julguem, para que não te matem. Né? Porque a sequência era essa, vocês lembram? Ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi morto. E Jesus diz assim: não, Pedro, não. Eu tenho que beber esse cálice. Esse cálice, irmãos, era um cálice que o Pai deu para ele,
não era um cálice gostoso de beber, não era uma coisa assim saborosa, era um cálice de sofrimento. Por isso que ele pede na oração que os outros evangelistas nos informam: se possível, passa de mim este cálice. Jesus, como um grande teólogo, numa pregação sobre esse trecho, ele diz assim: Jesus ele teve uma antecipação naquele momento das dores, do terrível sofrimento que ele teria na cruz. Que não é só um sofrimento físico, irmãos, sofrimento da alma. E é um sofrimento que não é um sofrimento físico normal, não é alguma coisa normal. É a ira de Deus, é o inferno que Jesus enfrentou para a nossa salvação. Jesus sofreu terrivelmente. A potente mão de Deus caiu sobre ele. Para que Deus não derramasse a sua ira sobre nós, no inferno, caiu sobre Jesus. E Jesus, ele fez essa oração no Getsemane, mas em nenhum momento ele retrocedeu, como que se desviando da vontade do Pai. Ele foi até o fim, e aí eu lembro de João 13. Ele foi por amor. Amou-os, o que o João 13 diz? João 13, ele diz: sabendo que era chegada a sua hora. Essa é a hora, entende? Qual era a hora? A hora da cruz, a hora do sacrifício. Sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, de que tudo acontecesse, para que ele pudesse subir ao Pai, ser então exaltado. Mas antes da exaltação vinha a cruz. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou até o final. Ele amou até o extremo. Ele amou até a cruz, irmãos. Então você vê, em cada ação de Jesus, existe uma determinação de não fugir do sacrifício. E ele poderia fugir. João diz, para nós sabermos que ele poderia fugir, ele poderia não se entregar. João diz que ele derrubou aqueles homens com uma palavra. João diz no capítulo 18, que quando ele disse, né? Ele disse assim, no versículo 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas. Vê de novo aqui, tudo ele sabia, sua consciência. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E eles disseram a Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. E Jesus, e Judas que o traía, estava com ele. Quando, pois, ele lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. João deixa isso aqui para nós, e isso aconteceu para que nós soubéssemos que ali estava o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aquele Deus que lá no Gênesis criou todas as coisas com uma palavra. Você já pensou o que é isso? Deus, ele é um único Criador. E que cria tudo do nada. E ele cria tudo pela sua palavra. E ele agora, pela sua palavra, derrubou aqueles homens. Ele é o Eu Sou que se revelou lá para Moisés no Antigo Testamento. Ele é o Deus único e verdadeiro. E esse Eu Sou, ele derruba os soldados com uma palavra. Eles, então, diz aqui, recuaram e caíram por terra, no versículo 6. Ele poderia ter se livrado rapidamente, mas ele não se livrou. Ele foi para o ribeiro onde ele sabia. Vamos observar aqui os passos que Jesus dá. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos aqui a sequência, mas eu vou tentar fazer isso. Nessa história que nós relatamos aqui, contada por João, primeiro, ele vai, atravessa o ribeiro de Cedrão para o jardim que ele sabia que Judas conhecia e que ele sabia que Judas iria. Ele se antecipa e ele diz: a quem buscais? Ele segura Pedro na sua rompante de violência, impede que Pedro continue reagindo. Ele fica calado, por exemplo, diante de Pilatos. Ele carrega a sua cruz, sendo que ele já tinha derrubado tanta gente com uma palavra, mas ele carrega a sua cruz. Ele se entrega. Tudo isso mostra a voluntariedade de Cristo, porque assim, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele se entrega à vontade do Pai por amor ao Pai
E amando o Pai, nos ama também, porque nós somos escolhidos do Pai. Irmãos, isso, porém, mostra que ele veio salvar um povo para ser rei desse povo. Porque um dos detalhes importantes aqui, do que nós já estudamos aqui também, irmãos, que eu quero destacar, nós já estudamos aqui, é que, por exemplo, no capítulo 19, no versículo 15, quando os judeus respondem para Pilatos, o que eles dizem? Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Essa foi a palavra daqueles incrédulos. O nosso rei não é Cristo, o nosso rei é César. Mas Pilatos, versículo 19 agora desse mesmo capítulo, escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos leram isso porque o lugar era próximo da cidade e ele estava escrito nas 3 línguas principais daquele contexto ali: hebraico, que era a língua dos judeus; grego, que era a língua da cultura normal daquela época, da língua vamos dizer assim, da comunicação; e latim, que era a língua dos romanos. Todos os que passassem ali, estava perto da cidade, eles liam que Jesus é o Rei dos Judeus. Sem saber, Pilatos estava anunciando por parte, Deus estava anunciando por Pilatos, que aquele rei que eles tinham desprezado era o rei, mas era o rei numa cruz. Agora vejam só, irmãos, vejam que isso tem, por outro lado, também um contraste. Se você vivesse naquela época e você visse César dentro, da sua pompa, da sua glória, da sua honra imperial, e visse Cristo, um homem despido das suas roupas, todo ferido, no meio de 2 bandidos, crucificado, quem você ia dizer que é rei? Tem dúvida, né? Você dizer: não, esse aí é um bandido, é um maldito, coitado dele, talvez você ficasse até com pena. Mas você diria assim: esse é um miserável. Pois bem, irmãos, olha só. Como a visão humana não é a visão divina. Porque ali, quem é o rei não é César, é Jesus. Jesus é o rei dos judeus. César não é rei. César é um reizinho desse mundo, né? César tem o poder deste mundo, de um reinozinho pequenininho que é o Roma. Roma se achava grande coisa, mas Roma não era nada. E o Império Romano não era nada. E o imperador era só um homem. Sim, Deus instituiu e Deus escolheu para ele exercer aquele cargo durante aquele período, mas ele não era grande coisa. Ele era só um rei daquele período ali. Mas os homens valorizavam ele, e desprezavam Jesus. Mas ali, naquela cruz, estava o rei Jesus. Jesus disse que ele era realmente rei. Jesus falou para Pilatos, vamos olhar para o capítulo 18. Jesus disse, no versículo 33, nós temos assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros? Aí lá no versículo 36, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos amados, Jesus está dizendo: a natureza do meu reino, ela é tal que ela não é deste mundo. Deste mundo tem um César. E o César é um grande imperador, poderoso. E o César, ele tem um exército. O César, ele tem armas. Mas o meu reino
ele não tem armas. O meu reino é o reino da verdade, porque ele diz mais adiante, não é? Versículo 37. Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo assim, a natureza do meu reino não é de César, a natureza do meu reino é espiritual e ele se propaga pela verdade. O meu reino é o reino da verdade. E é exatamente a verdade que um dia o Filho de Deus veio e se tornou homem, se humilhando já tremendamente, e se humilhou tanto que foi até uma cruz para salvar esses que são da verdade. De maneira que, se nós tivermos os olhos da fé, nós vamos entender que o rei é o da cruz, não é o da pompa. O rei não é o das armas e da espada, mas é o da palavra, da verdade. Hoje foi a posse do presidente, né? E como toda posse, existem cerimônias simbólicas do que significa ser um presidente de uma república como o do Brasil, e aquilo tem a ver, irmãos, com o poder de um Estado, de uma nação. Mas é isso. Não sai daí. Inclusive é um mandato. No caso, né, das democracias e assim por diante, são mandatos. Não é o sistema não é um sistema, não é um reinado, né? Então, irmãos, essas coisas, esses poderes dos reis, dos presidentes, dos homens poderosos da terra, eles são visíveis, físicos, se delimitam por um território e são passageiros. Mas os homens amam isso. Eu digo para vocês hoje, né? Como toda a posse de um presidente, isso aconteceu com o presidente atual, aconteceu com o anterior e vai continuar acontecendo. As pessoas vão para aquela posse para idolatrar aquele homem, para acreditar que aquele homem que foi eleito e que está tomando posse vai ser o salvador deles, vai ser o salvador da nação. Toda posse, toda eleição tem isso, tem essa esperança idolátrica. Mas essas pessoas fazem isso por quê? Elas fazem isso porque elas acreditam no homem e no poder do homem e no poder do Estado e no poder do governo, e elas desprezam Jesus. E se elas tivessem vivido naquele tempo, elas iam fazer a mesma coisa, elas iam valorizar César e elas iam desprezar Jesus. Mas o verdadeiro rei, irmãos, não é César. O verdadeiro rei, o verdadeiro governante, a verdadeira autoridade suprema do universo não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente do Brasil, não é nenhum rei, é Cristo. Mas só entende isso quem tem o quê? Fé. Então o reino de Deus, nós temos um rei que não é o rei da espada, mas é o rei da cruz, é o rei que morreu para ser o nosso rei. É isso que a Bíblia vai dizer o tempo todo, mas nós só entendemos isso pela fé, né? Eu não cheguei ainda lá, mas se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos chegar. Quando João, ele diz, no capítulo 20, no versículo 30, ele diz assim: Jesus, porém, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. É fé. É o crer. Só vê, só entende quem crê. Quem não crê, as multidões seguem, idolatram uns aos outros, políticos, artistas, famosos, mas elas não querem saber de Cristo porque elas não percebem
que o verdadeiro rei é Jesus. Mas isso é só pela fé, meus irmãos. Mas eu queria colocar como último ponto, na verdade eu estou conectando vários pensamentos que nós já temos falado, para fazer um resumo e para deixar essas ideias na mente dos irmãos, para nós fazermos uma pausa aqui no nosso estudo desse trecho. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o tempo todo, não só João, os outros evangelistas também mostram isso, e todo o Novo Testamento mostra isso, que isso é revelado, irmãos. Isso é revelado. Vamos olhar aqui o capítulo 19, de novo, o versículo... vamos olhar o capítulo 18, capítulo 18, versículo 31 e 32. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Olha, eu quero dizer assim para vocês, chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: os judeus chegaram lá com Jesus, apresentaram Jesus para morrer, pediram para Pilatos, estavam pedindo para Jesus para matar Jesus, que Jesus era um criminoso e tudo. E todo mundo que olhasse aquilo ali não ia ver nada além do que? Além de assim, podia ver, como o próprio Pilatos viu, esses homens aí são invejosos, podia ver que eles eram invejosos, que eles eram mentirosos, como o próprio Pilatos viu, podiam ver ali uma artimanha política, mas não iam ver nada além disso. Mas João revela que por trás daquela artimanha política estava um cumprimento de uma profecia dada pelo próprio Jesus sobre a maneira como ele iria morrer. E que cumprimento era esse, irmãos? Versículo 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Ou seja, se você fosse uma das pessoas que estivesse lá naquele momento e visse tudo aquilo que estava acontecendo, você talvez fizesse uma análise política e dissesse assim: isso aqui tudo esses homens estão preocupados em não perder o poder, eles são falsos, e é por isso que eles estão entregando Jesus para a morte. Ok, você estaria certo. Mas você jamais iria entender que, na verdade, ali estava se cumprindo um propósito de Deus, porque Jesus tinha que ser entregue aos romanos, porque os romanos crucificavam. E Jesus tinha que ser crucificado. Você só entende isso porque foi revelado pelo próprio Jesus. Olha, eu vou ser levantado da terra, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Lembra daquele texto? Lá do capítulo 12 ainda. Então, é revelação. Irmãos, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu estou lendo todo o tempo na Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação. Por isso que, por várias vezes, João vai dizer essa palavra aqui, olha. Vamos agora olhar o capítulo 19 e o versículo... a segunda metade do versículo 19. Versículo 24, que ele diz assim: para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Isso está lá, lembra do Salmo 22, versículo 18. E aqui, veja o pé de igualdade entre o que Jesus falou e entre o que o Salmo falou. E com isso João está dizendo o seguinte: Jesus está dizendo que a palavra de Jesus tem o mesmo valor que a palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus no Antigo Testamento é que revelou que viria um homem morrer por pecadores. Sem a revelação, nós não saberíamos disso. A Escritura é esta revelação. Para que se cumprisse a Escritura,
E eu queria, irmãos, encerrar esse estudo de hoje, repetindo até que eu falei ontem, irmãos, este livro aqui é o livro de Deus. E é o livro através do qual nós podemos conhecer essa mensagem sobre Jesus. Porque senão, nós não conheceremos jamais. O que eu estou dizendo para vocês é que as pessoas escolhem César e desprezam a Cristo porque as pessoas não têm fé para entender que mais valioso é Cristo que César. Mas para as pessoas terem fé, elas precisam ouvir as Escrituras. Lembra que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir. É por isso que todo domingo, eu aqui e todos os pastores em todas as igrejas, irmãos, eles não fazem outra coisa. Eles não vêm aqui para falar de filosofia humana, para falar de ciências, para falar de política, para falar de outros tipos de conhecimento. Todas essas coisas são úteis e são boas, né? A ciência é um tipo de conhecimento importante. Inclusive a ciência é o conhecimento que Deus dá para os homens para eles estudarem a própria criação de Deus, né? Então eles vão entendendo as coisas. A política é uma coisa também importante, a filosofia tem o próprio raciocínio humano, chega a algumas coisas boas, e tudo isso é graça comum. Mas, irmão, a salvação é só pela Escritura. É só quando nós ouvimos a palavra de Deus que nós temos esse conhecimento. Então, é por isso que todos os domingos nós estamos aqui lendo as Escrituras, explicando as Escrituras, ensinando as Escrituras. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: irmãos, nós estamos no primeiro domingo deste ano e nós temos uma grande tarefa, tá? Eu queria colocar assim para vocês como uma aplicação final de uma grande tarefa. Qual é a nossa tarefa, meus irmãos? A nossa tarefa é o seguinte: a nossa tarefa de respeito, em primeiro lugar, a nós, de respeito às pessoas que estão em volta de nós. Existe uma profunda escuridão no nosso mundo. E Jesus é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz. E essa luz vem pela palavra, o conhecimento da verdade, o conhecimento dessa luz. Essa luz brilha na medida que a verdade de Deus é conhecida, que as Escrituras são conhecidas, são compreendidas, que a verdade que Deus revelou sobre o seu Filho é conhecida. Então, uma tarefa para você, meu irmão, não se importe aqui que nós sejamos pouquinhos não, viu? Porque, olha, lembra, tá? Eu queria dizer para você assim, talvez você diga assim: pastor, primeiro domingo do ano, nós somos tão pouquinhos aqui. Sim, né? Mas não preste atenção nisso. Tá? Por quê? A mesma analogia, a mesma comparação. Tá? Então, se você for pensar, Jesus estava na cruz, ninguém dizia que Deus está com ele, né? Mas ele era o rei, estava ali morrendo. Quem olhasse para a corte de César, para os que estavam com César, diria assim: esse é um homem vitorioso. Mas não é. Então, mesmo que sejamos hoje à noite aqui tão pouquinho, mas eu queria propor para vocês uma coisa. Inclusive, para nós nos colocarmos diante de Deus por nós e pelos outros que não estão aqui, e também pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por todas as pessoas. Mas, em primeiro lugar, vamos pensar em nós, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que o mais importante para você é conhecer Jesus. Não tem outro conhecimento mais importante que esse. Porque o dia que chegar, ouça, isso é muito sério. O dia que chegar a minha morte e a sua morte, não vai importar se nós tivermos conseguido muitas coisas aqui nesse mundo. Nós tivemos muitos tipos de conhecimento. Mas o grande conhecimento é este: conhecemos Jesus, amamos Jesus. Então eu queria que vocês investissem nisso, tá?
todos os dias deste ano, faça um propósito na sua vida. Nós estamos aqui, irmãos, e vamos orar pelos outros que não estão aqui. Mas nós estamos aqui. Vamos firmar um propósito de conhecer mais esse Cristo. E está aqui, irmãos. Está aqui. O livro dele, a revelação dele, tá bom? Então leia todos os dias esse livro. Leia mesmo, sabe? E não falte os cultos. Só se você tiver assim, sabe? Se você tiver doente, meu irmão. Se você tiver doente, mas se tiver assim uma doença mesmo que te impeça. Ou se chover, sei lá, se chover canivete. Tá? Mas, irmão, não perca os cultos. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que se você lê a Bíblia todo dia, Jesus está falando com você. Você está aprendendo desse Cristo. E aqui, nos cultos, nós estamos falando dele. Porque nós estamos abrindo a Bíblia, explicando a Bíblia. Então, firme uma proposta assim. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber mais quem o Senhor é. E eu quero que a minha fé se fortaleça, que eu espere cada vez mais no Senhor. E que eu cresça também em gratidão, em amor, em obediência. E aí vem a segunda parte do que eu quero propor para vocês. Irmãos, vamos orar. Vamos orar pelos nossos próximos. Vamos orar pelos nossos irmãos daqui da nossa igreja, né? Para que todos, não só nós estamos aqui hoje, mas os que não estão também, vamos orar, vamos clamar para que Deus mova o coração deles, para que eles também tenham esse mesmo propósito para esse ano e para toda a vida, né? Nossa vida, de buscar esse conhecimento. Mas vamos orar também por aqueles que estão aí fora, meus irmãos, passando aqui na rua, os vizinhos aqui da igreja, né? Os seus vizinhos, os seus colegas, os seus amigos, que eles não sabem nada disso. Orem por eles. Mas lembre de uma coisa também, peça para Deus lhe fazer uma espécie assim, eu vou usar uma expressão aqui, de Bíblia ambulante. Porque talvez as pessoas só saibam alguma coisa da Bíblia em ouvirem você, ouvirem como você vive. Sem as suas palavras e sem a sua vida, as pessoas não têm contato na semana com nada disso, irmãos. Elas estão em profunda cegueira, não sabem nada disso, nada. Então veja, coloque um propósito diante de Deus e diga assim: Senhor, eu quero ser o que o Senhor diz. O que o Senhor diz no Sermão da Montanha? Vocês são sal da terra, vocês são o quê, irmãos? A luz do mundo. Então diga assim: Senhor, eu quero ser uma luz. Eu quero levar o Evangelho para os meus amigos, para os meus colegas, para a minha família. Eu quero que as pessoas vejam em mim o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo do Senhor Jesus. E eu quero firmar um propósito neste ano de levar o Evangelho para eles, de orar mais por eles, de levar o Evangelho para eles. De animar os meus irmãos, que se aplica também à igreja local, de edificar, de fortalecer os meus irmãos da igreja local, animá-los, exortá-los, mas também para os que estão lá fora, que não sabem nada, levar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E vamos em frente, meus irmãos, porque eu digo para vocês uma coisa. Eu não sei o que Deus tem para fazer no futuro, mas eu sei uma coisa, que Jesus vai salvar os que são dele, os que ele veio salvar, né? Agora, nós não sabemos quem são. O nosso trabalho é esse, ir e anunciar, deixar o resultado com ele. Mas o nosso trabalho é anunciar. Eu queria encerrar lendo o Salmo 19, que até li um trechozinho ontem, mas eu queria encerrar lendo um trechozinho aqui também hoje, Salmo 19, em que ele diz assim. Vamos ler a partir do versículo 7, meus irmãos, a partir do versículo 7.
Diz a Escritura, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Tudo isso aqui é a palavra de Deus que faz. Todos esses benefícios é ela que faz, tá? É claro que eu não vou expor esse texto agora, mas eu só estou apresentando para vocês pensarem. Mas no versículo 10, ele mostra como nós devemos desejar essa palavra e como ela é mais valiosa que tudo, irmãos. Tudo. Veja o que ele diz no versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Você entende por quê, né? Por que a lei de Deus, por que a palavra de Deus é mais valiosa que todo ouro depurado, que muito ouro depurado? Você já imaginasse se você tivesse muito ouro depurado, né? Você seria riquíssimo, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui, vale mais. Esse livro aqui, 66 livros que nós temos na nossa mão, vale mais que muito ouro. É isso que o Salmo está dizendo. Por quê? Porque aqui nós temos o conhecimento de Deus no Senhor Jesus. E conhecimento que é vida eterna. Lembra que ele diz em João 17? E a vida eterna é esta, que conheça a ti como único Deus e ao Filho que enviaste. Então, cave esse tesouro como quem escava uma mina de ouro. Quem vai escavar uma mina de ouro não vai com preguiça, né, irmãos? Eu quero ficar rico, não é isso? Pois bem, está aqui a sua mina, irmão. E essa é a verdadeira riqueza. Porque o ouro vai ficar aqui. O ouro vai se perder. Jesus disse, entesourem para o céu, onde o ladrão não rouba e o ferrugem não corrói. Então busque essa riqueza, tá? Então, quando nós encerrarmos esse ano, eu queria propor para vocês fazerem propósitos assim na vida de vocês. Eu quero encerrar esse ano, podem dizer que eu caminhei com Cristo, conheci mais a Cristo e amo mais a Cristo. E eu me proponho também a orar pela minha família, pelos meus amigos, pelos irmãos da minha igreja, pelos meus vizinhos, por todos, para que eu os ajude a também buscar essa riqueza. Porque essa é a riqueza. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse propósito, abençoe nossa igreja e nos use para nós levarmos adiante essa palavra. Senhor, muito obrigado. O Senhor preparou para nós esse primeiro domingo de 2023 e a nossa oração, Senhor, é que o Senhor abençoe a nossa vida, nós que estamos aqui hoje, para que nós possamos realmente nos propor a exercer esse trabalho, que é o trabalho de escavar os tesouros das Escrituras. Todos os dias, buscar entender melhor, conhecer mais desse Cristo revelado nas Sagradas Escrituras e também nos expor à pregação todos os domingos, Senhor. Opere em nós esse propósito para que nós realmente nos firmemos e perseveremos nele e tenhamos, Senhor, cheguemos a ter mais desse ouro depurado. Fiquemos cada dia mais ricos, ricos de Cristo, ricos do conhecimento de Deus, crescendo em amor ao Senhor, crescendo numa vida santa,
Ao mesmo tempo, Senhor, nos usa, nós te pedimos, para levar o Evangelho, a luz de Cristo, para os que já são cristãos, que nós possamos ser usados para edificá-los, para animá-los, para exortá-los, para repreendê-los quando for preciso, Senhor. Sermos instrumentos seus para que os outros irmãos sejam santificados. E para os que não conhecem nada, para levar a eles o conhecimento do Evangelho, do bendito Salvador Jesus. Ó Senhor, nos use esse ano, que a nossa vida seja uma luz, que nossa vida seja o sal, e que muitos venham conhecer a Cristo, Senhor, através do nosso testemunho, da nossa vida, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja. Estamos começando mais um ano, Senhor, que o Senhor seja conosco, um ano em que nós queremos pregar, evangelizar, catequizar, Senhor, pastorear, eu como pastor pastorear, e cada irmão seja usado pelo Senhor para também, na verdade, pastorearmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, e a nossa igreja venha, nós oramos, abençoa a nossa igreja local para que ela venha ser fortalecida, animada, santificada. Venhamos crescer em amor ao Senhor e venhamos também crescer em número, que esses vizinhos, esses moradores aqui do Tapajós, do Tapanã e outras pessoas através da internet que vamos também continuar publicando, muitas sejam salvas e venham congregar conosco e venham congregar em outras igrejas também, para a glória do seu nome. Oramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém.